Olá, leitores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque chegou a hora de apresentar para vocês o projeto Caminho para a Torre Negra. Gente, este projeto está na minha gaveta há muitos anos e chegou a hora de tirar ele do papel e trazer ele para a vida real. Por quê? Porque finalmente eu acabei criando aqui o projeto Caminho para a Torre Negra, em que em 2026 nós leremos todos os livros da saga da Torre Negra do Stephen King. Antes de dar detalhes sobre o cronograma e tudo mais, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o que é a Torre Negra, caso você nunca tenha ouvido falar, né? Caso você não conheça, é uma saga de 8 livros de Stephen King que vão seguir aí o Roland, que é um pistoleiro, vivendo em um determinado mundo onde existe a Torre Negra, que é uma grande torre que, do meu ponto de vista, é como Yggdrasil, que na mitologia nórdica é aquela árvore enorme em que cada um dos galhos tem um mundo. E aqui a gente tem exatamente a mesma coisa com esta torre. Por quê? Porque a gente vai ter diversos mundos que o Stephen King foi criando, foi construindo, foi colocando nos seus livros ali, que estão conectados com a torre. E a intenção do Roland é, na verdade, não apenas chegar até a Torre Negra, mas sim até um vilão que está lá no topo, que é ninguém mais, ninguém menos que o Rei Rubro. E aí, logicamente, a gente vai acompanhar toda essa saga ocorrendo. A gente tem aqui uma fantasia medieval com terror e com faroeste. É uma grande mistura, mas de acordo com o próprio Stephen King, ele queria criar o seu próprio Senhor dos Anéis. E a gente de fato vai ter aqui muitos paralelos, né? A própria torre, onde existe um grande vilão no topo, né? A coisa do Sauron e tudo mais. E mais do que tudo, a gente tem ali, né, a aventura, a jornada desse protagonista tentando chegar até esse lugar e destruir o mal. O mais interessante é que o Stephen King, ele é totalmente apaixonado por esse universo que ele criou. Tanto que ele mesmo falava que ele queria escrever a Torre Negra pro resto da vida, até ter, né, um acidente que fez com que ele entendesse a finitude da vida e decidisse, então, finalizar essa história, dar um fim para a Torre Negra, apesar de que ele mesmo tem esse macroverso em que todos os seus livros, de alguma forma, com alguma referência, com alguma coisinha ali, todos eles têm um ponto central, que é a Torre Negra. É muito interessante ver isso nos seus outros livros. E é por isso que eu também falarei aqui de alguns livros que, no meu conceito, é muito importante você ler antes de ler a Torre Negra. O que acontece, gente, é que eu já tinha lido alguns contos do Stephen King antes de criar o livro em livros, mas o primeiro livro que eu li do King foi O Pistoleiro, que é o primeiro livro da Torre Negra, que é uma grande loucura. Acho que, inclusive, foi uma maneira muito estranha de começar a ler King. Mas eu lembro que, no geral, eu achei muito interessante todo o conceito que a gente tem ali e resolvi ir atrás, né, para saber mais sobre toda essa coisa da Torre Negra. E na época, eu me deparei com um vídeo do Navegando, do Bruno Neutti, em que ele falou sobre livros introdutórios da Torre Negra. E aí eu falei, quer saber? Eu tenho que ler esses livros antes de ler, né, esta saga, e farei isso. E é por isso que levou alguns anos, né, até de fato eu trazer aqui à vida o projeto Caminho para a Torre Negra. E é por isso que existem aí alguns livros que eu acredito que são mais importantes para você embarcar nessa aventura aí do Roland, já tendo uma noção das coisas que estão acontecendo, do que é a torre, do que é o K, essa roda que nunca para, que nos move, que é a nossa missão no mundo e que vai fazer você já entrar na história sabendo das coisas, né? Porque o King, ele nem sempre explica tudo, ainda mais porque a gente tem outros livros que fazem isso. Então vamos falar um pouquinho deles. É lógico que a gente tem um pouquinho da Torre Negra em cada livro, como eu disse, já que todos eles se encaixam, né, nesse centro, que é a torre, mas existem alguns que são mais importantes, mais vitais para a história. Logicamente, a gente tem alguns que aparecem algumas coisas aqui, como, por exemplo, It, Desespero, Os Justiceiros, Novembro de 63, mas existem aqueles livros que realmente são mais importantes para a história que a gente vai encontrar nessa saga. Eu falaria, né, do meu ponto de vista, Olhos do Dragão e A Dança da Morte, porque a gente tem muito do Randall Flagg, que é um vilão menor na saga
da Torre Negra, mas que ele é muito constante. Ele aparece também em outros livros do King, mas Os Olhos do Dragão e A Dança da Morte, ele é o grande vilão ali, em mundos diferentes, em que a gente vai ver o poder dele. E de como ele é o caos rastejante, né? Como o próprio H.P. Lovecraft chamava Nyarlathotep, o King se apossou dessa imagem, dessa entidade, para trazer aqui pra gente o Randall Flagg. Outra coisa que eu acho muito importante antes de ler, né, A Torre Negra, é que você tenha lido Salem. Por quê? Porque em Salem a gente tem um personagem ali que ele vai aparecer no 5º livro da Torre Negra, que é Os Lobos de Cala. Ele vai ser muito importante ali, então você já tem que conhecer o personagem, né, pra saber o que tá acontecendo ali. Aí nós temos O Talismã e a Casa Negra, que o Stephen King, ele coescreveu com o Peter Straub. O Talismã vai contar a história ali de um garotinho indo parar em um mundo muito estranho, né, os territórios, que seria ali mais um dos mundos da torre, mas mais do que isso, esse primeiro livro não tem tanta coisa assim importante. Mas você precisa ter lido o Talismã para ler A Casa Negra, que é a sequência. E em A Casa Negra, aí sim, a gente vai ter a torre em si, o Rei Rubro, a gente vai ver ali alguns dos seus asseclas, alguns dos seus objetivos, e a gente vai ter contato direto, então, com este mundo, a gente vai saber o que está acontecendo com o Roland, como ele está formando seu catete, a gente vai ver ali tudo o que está acontecendo naquele momento, neste mundo onde a torre se encontra. Então, eu acho que é muito importante ler A Casa Negra antes de ler aí A Torre Negra. Agora, um livro que particularmente eu acho que é um prelúdio desta saga da Torre Negra e que seria importante você ler antes de ler a saga é Insônia. Porque em Insônia a gente vai saber sobre o K, a gente vai saber sobre o que é a torre, como ela funciona, a sua hierarquia. A gente vai ter como vilão aqui principal o Rei Rubro, que é o grande vilão da Torre Negra. A gente vai ter ali os seus servos, a gente vai ver como que eles operam e ao mesmo tempo a gente vai ver o lado oposto, é o lado que está tentando ir contra isso e como é o modus operandi deles. E, mais do que isso, a gente vai ter um personagem aqui muito importante na história. Ele é vital para a Torre Negra por conta de algo que ele vai realizar no futuro. Principalmente o momento em que esse personagem ganha destaque aqui em Insônia, a gente vai ver também o que está acontecendo neste mundo onde se encontra a torre. Não apenas os avatares, porque, por exemplo, a Casa Negra, a gente vê que a Casa Negra em si é um avatar da Torre Negra. A gente tem em cada mundo um lugar específico que conecta com a torre, mas em Insônia a gente vai ter de fato muitas informações ali importantíssimas para embarcar nessa jornada. É por isso que eu resolvi que o projeto vai começar em fevereiro, porque em janeiro agora dá tempo, se você quiser, de ler 1, 2, 3 desses livros, tem alguns calhamaços aqui, então em todo caso eu deixei aí esse mês para quem quiser, sei lá, correr atrás, né, de livros aí importantes para ler antes de ler A Torre Negra. Mas agora sim, vamos falar do cronograma. Oi, gente, Thaisa do futuro, vindo para trazer o cronograma porque deu um probleminha no final da gravação do vídeo original e, logicamente, eu quis trazer o cronograma para vocês, falar o que a gente vai ler em cada mês, deixar aí tudo pronto para você também se organizar aí certinho pra gente ler os livros da Torre Negra em 2026. O projeto vai começar em fevereiro, para vocês terem aí, né, um tempo para se organizarem, para lerem outros livros aqui, né, que já foram mencionados no vídeo e por aí vai. Então, em fevereiro, nós leremos o primeiro livro, que é O Pistoleiro. Ele é um livro mais curto, ele é mais doido, mas eu acho que dá para ler aí em um mês. Depois, em março, nós leremos o segundo livro, que é A Escolha dos Três, também um livro mais curto, que eu acho que também dá pra gente ler aí em um mesinho. Depois, em abril, nós vamos para o terceiro livro, que é As Terras Devastadas, também um livro mais curto, mais tranquilo, acho que dá também para ler aí em um mês. Mas, logicamente, falando de King, a gente tá falando de calhamaços, né? E aí entra o nosso primeiro calhamaço da Torre Negra, que acaba sendo aí o 4º volume, Mago e Vidro, que eu acabei separando em 2 meses para todo mundo ter tempo de ler tranquilinho, que vai ser então em maio e junho.
Depois, em julho, a gente sai um pouquinho dessa ordem e nós leremos O Vento pela Fechadura, que na verdade ele é um livro que se passa entre o quarto e o quinto livro da Torre Negra. E ele também é mais curto, e eu resolvi, logicamente, inserir aqui, porque ele faz parte do cânone, ele é importante para os outros livros, ele só foi escrito depois, mas ele se encaixa aqui, então eu achei que em ordem cronológica ele ficaria melhor nesse momento, e por isso, em julho, nós leremos O Vento pela Fechadura. Depois, voltando para a Torre Negra, a gente tem mais um calhamaço, que é Os Lobos de Cala, e aí, mais uma vez, eu resolvi dividir em 2 meses, para todo mundo ter tempo de ler, né, com mais tranquilidade, e eu coloquei ele para agosto e setembro. Em outubro, nós leremos A Canção de Susana, que também acaba sendo um livro mais curto, né, comparado com esses calhamaços, então eu coloquei para um mês mesmo, e aí a gente já lê esse de uma vez. E por último, A Torre Negra, o último livro, né, dessa saga, e também, né, de O Caminho para a Torre Negra, será lido aí em novembro e dezembro, porque ele também é um livro enorme, e aí a gente termina o ano, né, com chave de ouro de uma vez, encerrando a saga da Torre Negra. E como vai funcionar, né, além do cronograma? Lá no grupo do Telegram do Livro em Livros, tem um subgrupo que é apenas para O Caminho para a Torre Negra, onde a gente fala sobre King, onde a gente fala sobre histórias que de certa forma estão conectadas ali com a Torre Negra, e também onde eu acabarei postando no início de cada mês, ou melhor dizendo, até no final do mês anterior, as metas de leitura de cada livro, para cada um poder acompanhar ali, né, os capítulos, o que a gente vai ler semana por semana. Logicamente, quem gosta de ler tudo de uma vez, de ler muito rápido, pode também participar. Ali no Telegram a gente tem também a opção de colocar spoiler. Então, se você quer comentar alguma coisa que o pessoal ainda tá lendo na meta e que você já passou, você pode colocar ali com spoiler, que aí conforme a gente vai avançando nas metas, a gente clica, a gente lê, a gente responde, a gente vai conversando, e aí é um ótimo espaço pra gente criar teorias, pra gente ir falando sobre o que a gente tá achando, sobre como a leitura tá sendo, comentar sobre cada meta. Sério, eu tô muito empolgada e vou deixar aqui na descrição o grupinho do Telegram pra você entrar, pra você fazer parte e pra você também ler aí A Torre Negra com a gente. Então, mais uma vez, convido todos vocês a participarem. Eu tô muito empolgada para esse projeto, finalmente aí ganhar vida em 2026, e conto com a presença de todos vocês, porque vai ser uma aventura maravilhosa, e vamos embarcar nessa obra-prima do Stephen King, que é A Torre Negra. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, se você quiser ler aí os livros da Torre Negra com a gente, por favor, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar aqui no box de descrição. Por favor, curta esse vídeo porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo se você já leu algum dos livros da Torre Negra, se você vai participar, se você quer participar. Por favor, também mande para outras pessoas que você acha que também gostariam de ler aí A Torre Negra com a gente. E por favor, não deixe de se inscrever no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito, e aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.